Fala galera, beleza? Então, tô aqui com o Team Hi-Fi T1, né? Pois bem, o Team Hi-Fi T1, ele é um fone assim, bem musical, sabe? Bem eufônico, né? Fone bem relaxado, bem tranquilo. Só que assim, eu vou falar, daqui a pouco eu falo sobre o som. Mas vamos à apresentação então. Ó, bem, o T1 ele é um fone que ele é feito em metal, sabe, acabamento em metal. Até mesmo aqui na o encaixe, esse encaixe aqui é em metal. E tipo, parece que tipo, sei lá, o acabamento aqui do cabo parece que é emborrachado, né? Algo assim desse tipo. E tipo, eu sei que é um fone assim que já saiu de linha. Já saiu de linha, não é mais produzido pela Team Hi-Fi. E tipo, eu comprei esse fone ano passado, né? Já tava o quê? As últimas unidades. E tipo, era um fone de US$ 30. Lá pra 2018, eu acho. E aí, tipo, eu comprei por menos da metade do preço. Eu paguei, eu acho que o quê? US$ 5. E valeu muito a pena. Então, ele tem acabamento em metal, até mesmo aqui no divisor Y, né? O divisor Y tem um acabamento em metal. Ele vem também com microfone. Cadê o microfone? Aqui, ó. Que tá embola muito fácil. Então, eu botei aqui o Durex porque essa parte aqui, ó, do botão, esse botão aqui tava saindo, né? Mas sei lá, eu acho que não sei se foi um problema de controle de qualidade, mas pelo menos tipo o microfone funciona bem. Mas sem o Durex ficava saindo, então eu tive de botar um Durex aqui, entendeu? Porque essa parte aqui acabava saindo. E o acabamento também é metálico. Se eu não me engano, o acabamento aqui ou um plástico que imita metal, é um dos dois. E tipo, é um fone assim que é bem pequeno, como vocês podem ver aqui, ó. Cadê? Aí, ó, um fone bem pequeno. E também tem um ponto negativo, né, que o cabo não é removível. Então, tipo, se quebrar o cabo, já era o fone. O fone já era, tipo, aí só comprando o outro, né? Mas a estrutura do cabo, pelo menos dá uma impressão de que é um cabo resistente, entendeu? É um fone muito bem feito, né? Todo metálico, né? O divisor Y, o conector P2. É um fone assim muito bom, né? Eu tava até guardado o fone aqui nessa case, né? Aí depois eu até deixo o link aí nos comentários caso queiram comprar, né? O fone certamente eu acho que vai ser mais complicado de achar porque já saiu de linha. A Team Hi-Fi não comercializa mais, mas a case pelo menos vou deixar aí. Para vocês comprarem no link, caso estiverem interessados. Pois bem, deu pra ver também que ele embola um pouco mais, entendeu? Ele embola um pouco mais, mas não é dos mais tipo, eu já vi piores, já vi fones piores. Então, prosseguindo aqui com o unboxing, ó, a caixa do fone é essa. Aí tem aqui, ó, Team Áudio, né? Na época, Team Hi-Fi tinha esse nome, tem um logotipo aqui da Team T1, né? A Team Hi-Fi até hoje adota esse padrão de caixa, né? Uma caixa assim bem feita, né? E aí aqui atrás tem umas escritas, né? Em chinês, eu acho. Aí tem até um QR Code
que eu não sei pra onde esse QR Code leva, entendeu? Talvez no site dele, sei lá. E aí... Pera aí. Nossa, é difícil, hein? Com uma mão só. Pera aí. E pior que eu não tô nem olhando pra fora, eu tô olhando direto da tela do celular. Ó. Agora sim. Então é isso, né? Parece essa caixa aqui é uma caixa muito bem acabada, né? Porque já vem nessa caixa aqui, essa caixa aqui mais simples, né? E tem também outra caixa por dentro. É tipo uma bíblia. E aqui tem um logo da TIM, ainda quando era TIM Áudio, né? E aqui tem o manual de instruções, coisa assim que pouca gente lê, né? Eu às vezes leio isso. Então, vão me perdoando aí pelo barulho, né? Porque tem um bar aqui perto de casa. E às vezes final de semana assim é meio complicado, entende? Nossa, achei que tinha rasgado o negócio. Então, é um manual, coisa bem simples, sabe? Não é tipo. Parecido com o manual ali. Manual da KZ, né? Desses fones assim, Hi-Fi chineses. Aí o fone ele vem aqui, né? Aí fica aqui o divisor Y, né? Essas coisas assim. E, pois bem. E aí aqui dentro tem as ponteiras, né? E essas ponteiras com um visual assim mais... Essas ponteiras pretas, né? Totalmente pretas. São ponteiras, tipo... Vem com uma boa seleção de ponteiras. E essas ponteiras pretas são ponteiras focadas em agudos. Então, tipo... já essas ponteiras aqui mais laranja ou vermelhinha, como você queira dizer, prefira dizer, essas ponteiras já são um pouco mais focadas em graves. Mas eu já dou um aviso logo de cara aqui, porque tipo, é um fone relaxado, então não vai ter nada, não tem nenhum exagero. O TIM T1 não tem nenhum exagero em grave, em agudo, entende? Então é isso. São 6 ponteiras, né? São 3 pares de ponteiras preta, que são focadas nos agudos, e 3 pares de ponteira, dessas ponteiras coloridas, mais vermelha, mais laranjas, que são focadas um pouco mais nos graves, né? Mas no geral, assim, é uma equalização mínima, né? Não vai, tipo, mudar da noite pro dia a experiência com o fone. E também a questão do encaixe. Eu tenho de falar isso também, né? Vem o arame, né? Coisa básica, todo fone vem. Enfim, tenho de falar também da questão do encaixe. Como o TIM Hi-Fi T1 tá um pouco sujo aqui, vão me perdoando. Como o TIM Hi-Fi T1 é um fone bem pequeno, até menor do que o EDX que eu apresentei anteriormente, o encaixe dele é um pouco chato, entendeu? Então eu vejo que o encaixe do TIM Hi-Fi T1 é um ponto negativo. E mesmo que, tipo, eu usando essas ponteiras G, né, que são as maiores ponteiras, acaba que... Peraí. Ai. Acaba que às vezes ele fica um pouco fora do ouvido, sabe? Não sela completamente o canal auditivo. Então,
Então, assim, o recomendável para esse fone é que você invista em ponteiras, sabe? Se você comprar esse fone usado em algum lugar aí, eu recomendo que você invista em ponteiras de dupla dupla flange, eu acho que é isso. Flange tripla, né? Double flange, triple flange, ou CP 200, 300, eu acho que esse é o nome também. Porque, tipo, as ponteiras que vêm com o fone são de boa qualidade. Entretanto, o encaixe do fone é chato demais, entendeu? Ele é muito chato. Talvez se você tiver uma orelha pequena, talvez encaixe tranquilamente, entendeu? Talvez você não tenha tanto problema, mas pra mim, pelo menos, a experiência de encaixe com esse fone não é tão agradável assim. Pois bem, vamos falar do som. Então, o som do Tim T1, como eu já disse, ele é um fone relaxado, né? Então ele meio que fica no meio termo, sabe? Entre o frio analítico, né? Que é um fone assim para uma escuta mais crítica, e o vivo e energético. Então ele fica no meio termo entre os fones que tem uma personalidade muito crua, muito direta, e também os fones que tem mais vivacidade, tem, sabe, que nem o próprio EDX que eu fiz o review recentemente. Então, o Tim T1 fica nesse meio termo. Então, assim, com relação aos graves, os graves do Tim T1, o que é que eu posso dizer? São graves bem musicais, melodiosos, né? É um fone que, assim, com relação a graves eu não tenho muito do que reclamar. Porque assim, comparando com o último fone que eu fiz a análise, né? O EDX. Ele, por ele ter um tane, né? A afinação dele ter sido, vamos dizer, um pouco mais aprimorada, né? Uma afinação assim melhor, mais coerente, mais natural, tonalmente falando. Os graves, tipo, não embola, sabe? Não que o EDX, que eu fiz o review anteriormente, tenha graves embolados, né? Então, tipo, aqui fica meio que uma análise comparativa, entendeu? Porque assim, pra ter uma base, sabe? Pra explicar como funciona o fone. Então, tipo, ele tem graves musicais, sedosos, melodiosos, né? Não é um fone assim feito pra basshead. Até me atrapalhei aqui. Basshead, não é um fone basshead, né? Então, assim, o grave tem corpo, tem um pouquinho mais de pancada, né? Porque como ele é um fone assim linear, ele tem no gráfico dele, ele tem assim o grave dele é um pouco mais, tem um pouco mais de presença no subgrave. Não é não é uma diferença gritante nos subgraves, entende? Mas tá lá. Os subgraves do T1 são, sei lá, 1 decibéis, 1 dB, 2 dB mais alto do que os médio graves, né? Mas ele não é um fone, repito novamente, ele não é um fone focado em graves, entendeu? Então, tipo, ele tem um corpo lá, não é muito corpo também. E assim, se você até fazer um comparativo com o Aria, a curva dos dois é muito parecida, dos graves até os agudos, né? Porque dos agudos em diante, o T1 ele não tem muita extensão nos agudos, né? Ele tem agudos um pouco mais fechados, não é um fone assim, é um fone assim mais calmo, entendeu? Também por conta desses agudos mais suave, mais soft. Então, agora com relação aos médios,
Os médios do T1 eu vejo que assim, ele é um fone bem linear, sabe? Tipo, ele renderiza muito bem essa região, né? Porque, porque tipo, vozes. Ele tem uma subidinha no 2K, subida bem sutil, não é aquela subida exagerada como nos fones da KZ, longe disso, né? A Team Hi-Fi no geral tem um tone maior, melhor na verdade, um tone mais acertado. E assim, você escuta muito bem os detalhes da música por causa dos médios, sabe? Tipo, guitarras, violão, sabe? Baixo, contrabaixo, tudo tem muita vida, sabe? Tipo, eu não diria vida no sentido de ser um fone energético. Eu diria assim, tem, vamos dizer, presença, sabe? É uma sensação muito física que você tem com esses instrumentos, piano, por exemplo. Então, então assim, ele é um fone muito natural. Então, muitas das vezes ele meio que tipo te joga num show, sabe? Você se sente num show ao vivo, por assim dizer. E não é agressivo em nenhum momento, né? Agora, com relação aos agudos, como eu já falei, são agudos calmos. Ele não tem tanta extensão assim nos registros mais altos dos agudos. Então, tipo, lá pros eu acho que uns 8 kHz em diante, ele já começa a dar uma cortada, entendeu? Um roll off, mais ou menos assim, um termo em inglês, que tipo os agudos tipo já começa a apresentar bem menos detalhes, né? Mas assim, ele não é um fone escuro e também não é um fone muito brilhante com relação aos agudos. Mas tem essa questão. Ele é um fone que não tem muito agudo, né? Tipo, os agudos eu diria que assim, não falta e também não sobra. Eu resumiria os agudos do T1 nesse aspecto. E assim, eu vejo que também é o ponto negativo desse fone, entendeu? Porque assim, ele se destaca muito em graves, nos médios, né? São graves bastante melodiosos, bastante musicais, né? Os médios também são bem suaves, né? Ele traz aquela sensação de que você tá, sei lá, escutando uma música ao vivo, né? Ele tem vamos dizer, um palco sonoro assim muito bom, sabe? Uma imagem muito boa, né? Nada que equipare a fones assim mais caros, né? Mas assim, ele tem suas qualidades, entendeu? Porque mesmo sendo um fone antigo, ele ainda assim tem suas qualidades muito bem preservadas. Só que o T1 eu não recomendo muito assim para gêneros modernos. Gêneros assim, rap, hip hop. Ele é muito seletivo. Então, tem algumas músicas que ele até vai funcionar bem. Ele até vai funcionar bem. Música de rap, de hip hop que ele até funciona bem. Mas tem outras que ele não vai funcionar tão bem, né? Porque assim, ele não tem aquele grave, ele não tem aquele corpo no grave, sabe? Não tem tanto corpo, sabe? Então ele não traz tanta emoção. Porque ele é um fone mais focado na pessoa pegar, escutar a música, sabe? Botar lá, sei lá, um jazzinho, um MPB, um soul, um R&B e relaxar, sabe? Relaxar, sei lá, tomar um café, um suco, coisa assim. Ele é um fone feito para relaxar, não é um fone para você se empolgar com a música, para você, sabe, festejar. Ele não é um fone nesse naipe, ele é um fone para você relaxar. Então, assim, também na questão do rock e do metal. Rock e metal eu acho pior ainda. Porque tipo, os detalhes que ele traz na música é muito interessante, sabe? Ele traz uma quantidade de detalhes que eu não consigo escutar no EDX, porque o EDX
tonalmente é um fone que não é um fone tão natural quanto o T1. Então assim, ele traz detalhes muito interessantes na música, né? Como eu já falei, exemplo de guitarra, baixo, contrabaixo, bateria. Então assim, ele traz uma quantidade muito boa de detalhe nesses instrumentos, né? E você até se sente que tá dentro do palco quando a música tá tocando, né? Música de rock, de metal. Mas por ele ter esses agudos calmos, eu acho que não é a melhor opção. Eu não acho que seja a melhor opção para escutar rock e metal, porque ele é muito calmo. Então é isso aí. É um fone calmo, sabe? É um fone assim natural, melodioso, musical, entende? E que tipo, se você gosta de um fone assim que tenha bastante médios, um fone assim que seja voltado para sei lá, um fone assim, se você comprar usado, né, porque não vende mais, é, é uma boa pedida, sabe? É um fone ainda que vale muito a pena, né? Apesar de que tem o Team T2 também. O Team T2, ele ele é ainda melhor do que o T1, né? Só que se você gosta desses graves, se você gosta desses graves do T1, né? Porque o T1 ele tem graves meio que curva Harman. Então, então o T2 ele tem graves com muito mais roll-off, sabe? Tipo, ele não tem tanta extensão assim no subgrave. Ele tem um médio grave bom, entendeu? Então assim, o T1, o T2 na verdade é muito mais relaxado ainda e corrige pontos do T1 com relação a os agudos, né? Então, se você comprar usado, é um fone sim que vale muito a pena, entende? É um fone que vale a pena. E infelizmente a Team Hi-Fi deixou de fabricar, né? De comercializá-lo. Porque também eu acho que quase uns 4 anos, 3 anos no mercado. Mas assim, como eu falei, tem opções melhores hoje em dia nessa faixa de preço, como o próprio Team T2, que mais? Tem o Mondrop Quarks, tem o que dá até para considerar como um rival, sabe? Um fone que compete na mesma faixa de preço, competia, né? Porque não é mais feito, não é mais comercializado o T1. Tem o que também não é muito minha praia esses fones assim mais relaxado. Mas então, tem o Quarks, tem o T2, que são fones muito bons, sabe? Nessa perspectiva mais relaxada, que não seja tão crua, tão fria, tão estéreo. Então, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, vai me ajudar bastante. E é isso aí, falou.